Hoje tem a final do jogo, né? Aí, final aqui no Maracanã, do lado aqui, Flamengo e Corinthians, aí a coisa tá pegando, tá complicado. Bom, então vamos lá. A gente vai começar então hoje vendo a parte de programação para semáforos e monitores, né? A gravação já está iniciada. Então vamos dar início aqui. Então, começando com semáforos, dando uma relembrada aí no que é semáforo, né? Já que teve o feriado aí, né? Semáforo é quando a gente tem a situação, tá indo aqui, foi. Quando a gente tem a situação de que a gente precisa acessar uma determinada região, dois threads ou dois processos estão acessando uma região onde tem uma memória compartilhada, tem dados compartilhados, a gente viu que pode ter o problema da condição de corrida, né? Expliquei até para vocês o problema de duas de crédito e débito, né, num banco, onde dois processos, um faz uma operação de crédito, faz uma operação de débito, se eles mexerem na mesma variável ao mesmo tempo, pode levar à condição de corrida, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente define uma região, né? Dentro dessa região, onde vai acontecer o acesso à variável, às variáveis compartilhadas. Então, por exemplo, aqui é um processo à esquerda, ou um thread à esquerda, um processo à direita, ou um thread à direita, né? E cada um tem a sua região crítica. Então, aqui nós temos o processo A, do lado esquerdo, processo B no lado direito. Quando esse processo A vai mexer em variáveis compartilhadas, ele tem que garantir que o processo B não esteja mexendo. Da mesma forma, quando o processo B está acessando essa variável compartilhada, alterando dados, tem que garantir que nenhum outro processo está alterando. Então, o local do programa onde o processo A mexe nessas variáveis compartilhadas, a gente chama de região crítica, né? O mesmo vale para o processo B, né? Então, o que acontece? O processo A vem executando e quando ele entra na região crítica, ele precisa garantir que nenhum outro processo vá também estar dentro da sua própria região crítica. Então, assumindo que A chegou primeiro, o que o A faz? Antes da A entrar na região crítica, ele faz down, um semáforo, down, semáforo S, né? Quando a gente trabalha com região crítica, esse semáforo S ele inicializa com valor 1. O semáforo ele conta recursos. Como a região crítica é um recurso que só pode ser usado por um processo, a gente inicia a variável de controle com valor 1. Quando o processo A vai entrar na região crítica, ele faz down em S, né? O que a função down faz? A função down, se o valor do semáforo for diferente de zero, ele decrementa e permite passar. Se for igual a zero, ele bloqueia. No caso, não tem ninguém dentro da região crítica, o processo A faz down no S, S passa a valer zero, e o processo A consegue entrar na região crítica. O processo A está executando dentro da região crítica, o que acontece com o processo B? O processo B vem executando, ele tem que fazer a mesma coisa. Quando ele for entrar na região crítica dele, ele vai ter que fazer o down no mesmo semáforo de A. Então, ele faz down no S. Só que acontece, A está dentro da região crítica, então o valor de S é zero. Quando B faz down S, o que vai acontecer com B? Vai bloquear, não vai conseguir executar. Então, ele vai para o estado bloqueado, não vai pesar no sistema, o sistema operacional suspende a execução desse processo B. O processo A continua executando, está usando as variáveis compartilhadas na região crítica. Quando ele sai da região crítica, qual é a primeira coisa que o processo tem que fazer? Se ele fez o down no S, ele vai fazer o up no S, né? O que a operação up faz? A operação up primeiro verifica se alguém está bloqueado tentando entrar na região crítica. Se tiver bloqueado, esse processo está desbloqueado, senão o semáforo é incrementado. No caso aqui, quando o processo A sai da região crítica, faz up em S, nós temos que o processo B está bloqueado. Então, não incrementa o semáforo, mas libera o processo B. Aí o processo B, nesse momento, pode entrar na região crítica. O processo A continua a sua execução. Quando o processo B sai da região crítica, o que ele tem que fazer? A mesma coisa que A. Fazer um up do semáforo que controla o acesso à região crítica, então o semáforo S. E nesse momento, como não tem ninguém bloqueado querendo entrar na região crítica, o semáforo passa a valer 1 para liberar o acesso do próximo que tentar entrar. O processo B continua executando. Então, essa é a utilização de semáforos, né? Uma das utilizações. Semáforos, na verdade, eles contam recursos, né? Aqui, no caso do acesso à região crítica, inicializa o semáforo com valor 1. Mas se a gente inicializar, por exemplo, o semáforo com valor 8, significa que tem 8 recursos que estão podendo ser utilizados.
Bom, então vamos ver como a gente trabalha com isso aí. Semáforos. Cada sistema operacional tem a sua própria de trabalhar com semáforos, forma própria de trabalhar com semáforos, né? Mas assim como para threads, nós temos a biblioteca pthreads, né, que são POSIX threads, que tem o controle dos threads de forma padrão para os sistemas operacionais. A biblioteca pthreads também fornece acesso a semáforos de forma padrão para sistemas operacionais. Então a gente vai ver como funciona aqui com pthreads. Usando pthreads, né, os POSIX threads, nós podemos utilizar o nosso programa em qualquer sistema operacional, né? Claro que seja compatível com o POSIX threads. No caso aqui, os principais, Windows e Linux, ambos são, né? Então, se a gente usa essa biblioteca, a gente pode usar semáforos sem dificuldades nesses dois sistemas. Então, a POSIX threads, a biblioteca padrão POSIX para implementação de threads e semáforos, né? Define uma API, né? Uma interface de programação de aplicação padrão para criar e manipular threads e semáforos, e são bibliotecas disponíveis para vários sistemas operacionais. Vamos ver aqui primeiro as variáveis que nós temos, né? A gente viu que nós falamos aqui, tá? Quando vimos a teoria, que o semáforo era uma variável inteira que contava a quantidade de recursos disponíveis. Tá? Ela vai contar, mas ela não vai ser exatamente uma variável inteira. Tá? A variável que define o semáforo é uma variável do tipo CMT. Tá? O CMT, né, semáforo type, define um semáforo genérico que pode ser utilizado para contagem e utilização de recursos do sistema. Tá? Então, semáforo aqui. Se a gente usa o CMT com valor 1, nós estamos definindo um semáforo que a gente chama do tipo mutex, né, para exclusão mútua. É bastante comum a utilização de semáforo para exclusão mútua. Tá? E quando a gente vai utilizar semáforos que simplesmente faz a contagem de 1 ou 0, tá? A gente pode usar uma outra variável que é a pthread mutex t, né? Que essa é específica para definir um mutex para controle de entrada na região crítica. Tem diferença eu utilizar a de cima ou de baixo? Tá? Se você vai fazer controle de acesso à região crítica, não tem diferença nenhuma. Você pode inicializar o semáforo aqui de baixo com valor 1, ele vai ter exatamente o mesmo comportamento do mutex t. Tá? Só que a pthread mutex ela é específica, né? Tem um desempenho um pouquinho melhor, tem funções exclusivas para controle de acesso à região crítica. Normalmente, quando a gente vai fazer controle para acessar a região crítica, a gente usa esse tipo aqui, embora possa usar o tipo de baixo. Quais são as funções que nós temos para a utilização de semáforo? Primeira função, pthread mutex init. Tá? Quando a gente viu na teoria, a gente inicializava, tá? O mutex, simplesmente fazendo lá, mutex, né? Ou um semáforo qualquer, mutex igual a 1. Tá? A gente não pode simplesmente botar, né? Isso aqui, na teoria, nas explicações, a gente até faz. Mas a gente precisa usar funções específicas para fazer isso. Né? Então, a função que vai inicializar um mutex, um semáforo de exclusão mútua, é essa função aqui, pthread mutex init. Quando a gente inicializa, quando chama essa função, tá? E passa o caso mutex para ela, o mutex vai ser inicializado e automaticamente vai receber o valor 1. Tá? Se eu quiser controle específico do mutex, tá? Eu posso mudar aqui, tá? O parâmetro TTR e passar um ponteiro para uma estrutura que manipula a utilização do semáforo, tá? Do caso do mutex. Para a utilização padrão, a gente não precisa, a gente passa o valor nulo ali. Né? E o primeiro parâmetro é o mutex que a gente está inicializando. Depois a gente vai ver isso aí. O Rodrigo está falando também não foi alterado, tá? Deixa eu anotar também o nome do Rodrigo aqui, depois eu vou dar uma conferida geral em todo mundo. Rodrigo Ribeiro. Eu vou ter que conferir todo mundo, então. Se dois estão com a nota errada, deve ter mais gente. Bom, o mutex ele é um recurso consumido do sistema. Ele gasta memória, gasta tabelas dentro do sistema operacional.
Eduardo Silva, vou botar mais um aqui. Então, o Mutex gasta recursos. Então, assim como uma memória alocada, quando a gente não vai usar mais, a gente deve desalocar. Quando a gente aloca um mutex que não vai mais ser utilizado, é conveniente a gente dar um destroy, né? Quando faz um destroy, a gente elimina aquele mutex que foi inicializado, tá? E com isso a gente libera recursos do sistema. É menos coisa para o sistema operacional gerenciar, a máquina vai fluir melhor. Então é bastante interessante ter esse cuidado de criou, destruir. Bom, a gente viu que para entrar na região crítica, o semáforo, né, na teoria, usa de forma genérica a função down. Né? Então, se eu quero entrar na região crítica, eu faço down no semáforo. Tá? Em Pthread, a verdade, a função não vai ser down. Né? A função vai ser Pthread mutex lock, né? Quando eu quero tentar entrar na região crítica. Então, essa função Pthread mutex lock é equivalente a fazer down no mutex. Então, o que ele faz? Ele solicita uma entrada na região crítica. Se já tiver travado por algum processo que já está dentro da região crítica, né? O thread que chamou vai ser bloqueado até que o mutex seja liberado. Né? Caso contrário, né? Se não tiver bloqueado, ele vai entrar e vai bloquear para outro thread. Bom, temos ainda aqui uma função que é uma extensão da função DAO, que é Pthread mutex try-lock. Né? O try-lock ela é uma tentativa de entrada. Né? A Pthread mutex lock ela bloqueia se não conseguir. Né? A diferença é que aqui, quando fizer o Pthread mutex try-lock, o processo não será bloqueado. Então, o programador pode usar à vontade essa função, mas tem que usar com cuidado, né? Porque ele vai fazer um try-lock e ele tem que verificar o retorno. Né? Se o retorno for zero, se ele fizer um try-lock e retornar zero, né, significa que ele vai poder entrar na região crítica e ele vai travar o mutex. Ninguém mais vai poder entrar. Né? Se tiver, se retornar um valor diferente de zero, ele não vai conseguir entrar na região crítica. Tá? O valor retornado, ele tem um manual da função, você pode descobrir qual foi a razão que não conseguiu entrar na região crítica. Mas, na prática, vai ser porque já tem alguém lá dentro. Né? Já tem algum processo executando lá dentro. E, assim como nós temos a função down e a função lock, né? A função que desbloqueia o acesso à região crítica, que é a função up, ela é implementada pela função Pthread mutex unlock. Tá? Então, o lock faz o down, o unlock faz o up. Quando a gente vai entrar na região crítica, faz antes lock, e assim que sai da região crítica, faz o unlock. Então, isso aqui foram as funções para mutex, né? Acesso exclusivo à região crítica, a área de memória compartilhada. Né? Agora, temos também semáforos genéricos, tá? Que podem ser inicializados com qualquer valor. O mutex é inicializado sempre com o valor 1. Tá? Se eu quero usar um semáforo genérico, eu uso init, né? O seminit, eu passo o semáforo, né? Que eu quero inicializar, né? Eu tenho aqui um parâmetro chamado pushArith, né? Se for passado o valor zero, o semáforo vai ser compartilhado entre os threads do processo. Se for diferente de zero, ele pode ser compartilhado entre diferentes processos. Aí eu preciso trabalhar com uma região de memória compartilhada, tá um pouco mais complexo, vou ter que usar uma função shared memory para compartilhar a memória. Tá? A gente vai aqui para os nossos estudos para usar thread para ficar mais simples. Então, a gente vai passar o valor zero. E value é o valor que vai ser para a gente vai inicializar o semáforo. Né? Então, se eu botar ali um valor 2, 3, significa que eu posso ter 2, 3 processos usando o recurso ao mesmo tempo. Se eu iniciar value com valor 1, o comportamento vai ser exatamente o comportamento do mutex. Né? O mutex, no final, vai ser praticamente o semáforo comum com valor 1. Assim como a gente cria e destrói semáforos e regiões de memória, em mutex, tá? A função destroy vai eliminar o semáforo que está em uso e vai liberar a região de memória acessada por ele, vai liberar recursos do sistema. Tá? Novamente, aqui nós temos a função wait, né?
quando é exclusão mútua, é a opção lock, né? Aqui no semáforo comum vai ser o wait, mas ela é equivalente novamente à função down, né? Que a gente viu aqui para semáforo. O que que faz? A função wait, assim como a função down, né, ela decrementa o semáforo, e se o semáforo já possui valor zero, ela bloqueia o processo que tentou decrementar. Temos também a try wait, que é parecida com a try lock, né? A try wait, ela tenta decrementar, se conseguir decrementar, beleza, conseguiu, vai à frente. Se não conseguir decrementar, ele vai receber um aviso de que não conseguiu decrementar e não vai poder utilizar o... Então, isso aqui é equivalente ao wait, só que o wait é bloqueante, a try wait não bloqueia. Timed wait, né, é parecido com a wait, né? Sendo que é especificado um tempo limite que fica esperando. Então, a gente pode passar um tempo, né? Então, a função wait tenta alocar e de imediato sai. Aqui nós pode falar, tenta alocar durante 5 segundos. Vai passar 5 segundos. Se antes desses 5 segundos conseguir alocar, ele vai adiante. Passou os 5 segundos, não conseguiu alocar, ele retorna, falando que teve falha na tentativa de alocação. Tá? E o post, ele incrementa o valor do semáforo. É equivalente à função up que a gente estudou. Então, se o semáforo vale zero e tem alguém bloqueado por ele, quando a gente faz um post, a gente desbloqueia o processo que está bloqueado, um dos processos que está bloqueado. Né? Se não tem ninguém bloqueado, ele simplesmente incrementa o valor do semáforo. Vamos ver então aqui a situação do mutex. Vamos ver um exemplo de utilização de mutex. Então, mutex, variável utilizada para implementação de exclusão mútua, né, permitindo que somente um processo ou thread consiga fazer a utilização do recurso compartilhado. Então, exemplo. Programa onde 2 threads concorrem pelo acesso a uma região crítica. Tá? Como a gente faz esse programa? Está aqui o código, tá? Depois a gente vai executar esse código aqui, para a gente poder ver certinho. Né? Mas aqui como funciona o código? Né? O include, né? TDO, Standard I/O, Standard Lib, né? Normal, para utilizar os pacotes de thread e semáforos, eu preciso fazer a inclusão do pthread.h. O que está em azul aqui, ó, é o que a gente tem que é o que foi acrescentado no programa para poder trabalhar com semáforos. Tá? Então, aqui a parte de thread que a gente já viu está tudo em preto também. Tá? Então, eu defino 2 threads. Né? O thread 1 vai ser a tarefa A, o thread 2 vai ser a tarefa B. Tá? O que a tarefa A faz? A tarefa A faz um loop, tá? De 0 até 5. Né? O tarefa B também faz o loop 0 até 5. Sendo que a tarefa A escreve A quer entrar. E aí bota aqui mutex lock para tentar entrar. Vai ter a mensagem que A entrou na região crítica, A vai dormir um tempo lá dentro, e vai botar a mensagem que está saindo da região crítica, vai fazer um unlock. E aí vai dormir um tempo aqui, 500 milissegundos. O processo B é parecido, a única diferença é que quando ele sai, ele não dorme o tempo de 500 milissegundos. Então, quando a gente executar os programas, as mensagens que a gente tem que prestar atenção é A quer entrar, A entrou, A saindo. Né? Não pode ter duas mensagens, por exemplo, A entrou, B entrou. Né? Senão os dois estarão dentro da região crítica. B só pode conseguir entrar depois que A sair. Da mesma forma, A só pode conseguir entrar depois que B sair. Né? Então, para entrar na região crítica, pthread mutex lock, equivalente ao down. Né? E para sair da região crítica, pthread mutex unlock, que é equivalente ao up. Né? Então, isso aqui são os threads, aqui são as regiões críticas. Vou deixar bem claro, ó. Isso aqui é a região crítica, onde só pode ter um thread lá dentro. Da mesma forma, essa aqui é a região crítica, onde só pode ter um thread lá dentro. E o programa que vai colocar os threads de execução. Primeira coisa que a gente faz, né? Bom, antes aqui, né? A gente define aqui uma variável global, RC. RC vai ser o thread, que vai ser o semáforo que vai controlar a entrada da região crítica. Então, nesse ponto aqui, a gente inicializa a variável semáforo de rede de controle de região crítica, o mutex, inicializa com valor 1, já que é um mutex. Aí tem que digitar Enter para iniciar os threads. Quando der Enter, ele vai colocar os 2 threads em execução, vai esperar os threads terminar. Quando eles terminam, faz um destroy.
O resultado da execução desse programa está exemplificado aqui, né? A entrou na região crítica, B quer entrar. Como A entrou, B quer entrar, B não vai conseguir entrar. Então, A processando a vez zero, só quando A sai da região crítica que B consegue entrar na região crítica. Aí B sai da região crítica, aí B quer entrar novamente. B entrou, agora A quer entrar. A só consegue entrar quando B sai. Então, ó, B saindo, B quer entrar, mas não vai entrar porque A já conseguiu entrar. Tá? Então, a gente repara que não existe sobreposição. O que está em azul é quando A está na região crítica, o que está em verde é quando B está na região crítica. Não tem sobreposição de azul com verde. Esse programa aqui, vou pegar ele aqui. Semáforos. Aqui está, né, exatamente o programa que a gente viu. Manda compilar. 0 erro, 0 ordem. Está aqui mesmo. Está executado. Pouco não teve jeito. Outra tela. Está executando aqui. Digite Enter. Digito Enter. E vê aqui. A quer entrar. A entrou. B entrou. Só depois que A saiu. Vamos ver quando é que entra. Aí aqui B entrou novamente. B saindo. A entrou. Só depois que B saiu. Então, eles ficam se alternando e dois processos não conseguem entrar simultaneamente na região crítica, né? Mostrando que realmente o semáforo funciona. A gente pode analisar todo o código que ele garante, né? Isso é uma excelente solução, solução por semáforo, por mutex, no caso, para acessar a região crítica, porque não fica concorrendo, não tem aquele problema de espera ativa, né? Porque o processo que está tentando entrar na região crítica, no caso aqui, ó, B quer entrar, mas A entrou antes de B. Né? B não fica insistindo para entrar. B foi bloqueado, não vai pesar no sistema operacional. Tá? Ele vai ficar dormindo. E quando chegar a vez que ele possa entrar, o sistema operacional acorda o processo B e aí o B continua a sua execução, né? Sem pesar no sistema, sem interferir no sistema. Ok, gente? Tranquilo? E a utilização de semáforo propriamente dita, de uma forma mais genérica. Semáforo é a variável utilizada para controlar a quantidade de processos que pode acessar um recurso compartilhado num determinado momento. Então, vamos simular aqui um exemplo. Programas de 4 threads concorrem por recurso, sendo que esse recurso pode ser alocado a somente 2 threads por vez. Vamos simular isso aqui, né? Um programinha onde existe uma tarefa aqui. Essa tarefa vai ser a tarefa que vai ser posta em execução, a gente vai chamar de tarefa A, B, C, D. Ela vai ser posta em execução aqui, ó. Na hora que for execução, vou passar como parâmetro para ela A, B, C ou D, né, pelo programa principal. Quando a tarefa executar, ela vai executar novamente 6 passos e ela vai escrever aqui. Eu tenho um vetor chamado situação, que ele mostra a situação do A, do B, do C e do D. Se o A estiver usando o recurso, vai aparecer a letra A. Se o B estiver usando o recurso, vai aparecer a letra B. Se o C estiver usando, vai aparecer a letra C. Se o D estiver usando, vai aparecer a letra D. Cada um no seu ponto específico. Né? A funçãozinha que faz isso, essa função aqui. Né? Ela coloca o caractere na posição específica dele, dependendo do valor do caractere. Né? E ele vai, quando entra, ele usa, bota em situação e imprime o string da situação. Bota que está lá dentro. Né? Vai esperar um tempo aleatório. Quando for sair, coloca a situação
como tendo saída, né? Ele vai abandonar a região crítica, então ele sai da região crítica, vai limpar a sua posição, imprime novamente a situação e faz o post, né? O wait, ele trava o semáforo, o post, ele libera o semáforo. Lembrando que esse semáforo vai ser inicializado com o valor 2, então nós podemos ter até 2 processos usando o recurso ao mesmo tempo, né? Está aqui, né, o semáforo sendo inicializado, com que valor? Semáforo inicializado com valor 2. Então, com isso, 2 recursos lá dentro. Resultado da execução, a gente tem aqui. Só está o processo lá dentro, agora está o A e o B, está o B, está o B e o C, está o C, está o C e o D. Você pode ver que em nenhuma linha aparece mais do que 2 processos utilizando o recurso, né? Então, o semáforo garantindo que no máximo 2 processos usam o recurso. Esse programa também disponibilizei para vocês lá. Esse programa aqui, thread semáforo. Compila ele sem aviso, sem erro, sem aviso. Então, perfeito o programa. E bota em execução. Clico na outra janela, espera aí. Digitar Enter, ele executa e a gente vê que se olhar linha a linha, não tem nenhuma linha no qual tenha mais do que 2 processos executando. Tá? O semáforo funcionando perfeitamente. Daniel, a ordem de prioridade dos recursos, né? O que você está chamando por ordem de prioridade? Do recurso mesmo ou do processo que você quer perguntar? O semáforo, na verdade, ele só faz a contagem, ele não prioriza recurso. Ah, tá. Do processo, no caso aqui, como são processos, são threads de um mesmo processo, tá? Não está sendo dado prioridade para nenhuma das threads. Então, elas vão se alternando aleatoriamente mesmo, mas a tendência é que elas façam revezamento. Primeiro A, depois B, depois C, depois D. Nada garante, mas é a tendência. Se você reparar aqui, ó, deixa eu pegar a execução que a gente fez aqui. Vou executar de novo. Caso aqui, ó, o C até passou à frente, mas o rodízio ficou ACBD. Aí, ACBD, tá vendo? Meio que mantém rodízio. ACBD. ACBD. Aqui já virou ACBD, virou CA, C passou à frente de A, BD. Tá? A tendência é que eles vão se alternando. Está escrevendo numa situação computacional, supondo que eu tenho um processo que roda em threads múltiplas, com uma situação limitada de prioridade. Como é definido o andamento dessa parte crítica? Não, não tem definição de prioridade dos threads, não. Ou você vai entrar no sistema para priorizar os threads, ou você faz a priorização, o upthreads não vai entrar nesse mérito. Tá? Ele simplesmente vai liberar um dos threads. Na prática, a gente sabe que acontece o seguinte, vamos supor que tem, não sei se é o que você perguntou, mas vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui 3 processos. Processo A tentou entrar, foi bloqueado. Processo B tentou entrar, foi bloqueado. Processo C tentou entrar, foi bloqueado. Os 3 processos estão bloqueados. De repente, um recurso é liberado. Qual dos 3 vai ser escolhido para receber esse recurso? Eu acho que é isso que eu estou perguntando. Né? A biblioteca atrás fala que não é dada nenhuma garantia sobre qual deles vai ser desbloqueado. Tá? Não, a biblioteca ela fala que vai ser, que ela não garante. Na prática, a gente percebe o seguinte, que sempre vai ser desbloqueado quem está aguardando há mais tempo. Então, se for na ordem ABC, o primeiro a ser desbloqueado vai ser o A. Tá? O seguinte vai ser o B. E, por último, vai ser o C. Mas isso é observação na prática. O documento diz que não existe a garantia de que serão realmente liberados na ordem que foram bloqueados. Então, não tem nenhuma garantia. A Pithreads não entra nesse meio. Sei que você queria saber, respondido aí? Por que ele vai normalmente liberar na ordem, embora não dê garantia? É porque tem
um princípio que diz que nenhum processo pode sofrer starvation. Um processo sofrer starvation, ele nunca conseguia executar, nunca conseguia entrar na região crítica. Então, se fosse totalmente aleatório, tinha o risco de um determinado processo, por exemplo, o C, nunca conseguir sair da situação. Se você libera na ordem que foi bloqueada, além de você botar uma justiça maior, você evita starvation. Na prática, acontece isso, embora o documento não garanta. Vou fechar aqui. Bom, a parte de programação com semáforos é isso aí. Tá? A outra parte. Monitores. Tá? Threads é uma construção do sistema operacional. É algo oferecido pelo sistema operacional para que você possa controlar o acesso a determinada região crítica ou a determinado recurso. Tá? Monitores é uma construção que já é uma construção de mais alto nível, é uma construção da linguagem de programação. Tá? Algumas linguagens oferecem monitores, outras não. C, por exemplo, não tem monitor. Tá? É uma linguagem que possui o conceito de monitores, é a linguagem Java. Tá? E implementa o monitor até de uma forma bastante facilitada. Como é que funciona aqui os monitores em Java? Ou monitor de forma geral, né? Vamos lembrar também o conceito. A gente aqui está tendo a mesma situação. Eu tenho uma região crítica e eu quero evitar que mais de um processo acesse ao mesmo tempo essa região crítica. Né? Então, a situação. Tem um processo, um thread A, um processo, um thread B. Né? E a mesma coisa. A parte em que A acessa um recurso compartilhado, a gente vai chamar de região crítica. A parte que B acessa uma variável compartilhada, a gente também vai chamar de uma região crítica. Né? Quando a gente trabalha com semáforos, a região crítica ela é protegida por pontos de entrada e saída que a gente bota dentro do bloco de execução. Tá? Quando a gente trabalha com monitores, cada região crítica ela vai virar um procedimento. Né? No caso de Java, vai virar um método. Né? Vou falar uma heresia aqui. O método vai funcionar como um procedimento. Né? Mas, assim, estou falando bem informalmente isso aí. Tá? Na verdade, eu preciso colocar como procedimento, então eu defino um método. Esse método aqui, ele vai ser colocado dentro de um local que a gente chama de monitor. Né? O que é um monitor? O monitor é um local que ele tem variáveis globais, ele tem procedimentos e ele tem um código de inicialização. Esse código de inicialização é executado na primeira vez, né, quando o monitor é criado, o código de inicialização é executado, e a partir daí a gente pode chamar procedimentos que estão dentro do monitor. E esses procedimentos acessam essas variáveis que são variáveis globais do monitor. Ninguém fora do monitor acessa variáveis globais. É globais para esses procedimentos que estão aqui dentro. Bom, acho que alguém ficou com dúvida que isso aqui é uma classe? Olha aqui, ó. Uma classe. Eu tenho variáveis da classe, eu tenho procedimentos, que são os métodos da classe, na prática, e eu tenho co-inicialização, que é o construtor da classe. Então, tá com tudo pronto. Né? Java tem toda a estrutura pronta para se implementar monitores. Então, o que acontece? O processo A, o thread A, ele vem executando. Quando ele vai entrar na região crítica, ele chama o procedimento dele da região crítica. Então, o código dele está dentro desse procedimento. Se esse código aqui, ele for, por exemplo, esse procedimento aqui, né, vai ser um procedimento do monitor. A linguagem Java garante que não terá dois procedimentos de um monitor executando ao mesmo tempo. Né? Quando o processo B vem executando, o processo B entra na região crítica, ele vai chamar o procedimento dele, que, por exemplo, pode ser esse procedimento aqui. Se A já está executando o procedimento, B não consegue inicializar, B fica bloqueado. Né? Então, A vem executando o procedimento, quando o procedimento termina, quando A termina essa região crítica, volta o controle para a classe A, para o objeto A.
Quando ele continua a execução aqui embaixo, aí sim o processo B, o thread B, consegue entrar no seu procedimento para executar. Né? Então, como a gente vai trabalhar com monitores em Java? Nós vamos definir uma classe especial. Tá? A gente vai ver que, na verdade, vai ser só um modificador de tipo dessa classe. Tá? E essa classe especial aí a gente vai conseguir garantir o funcionamento como monitor. Então, monitores. Monitores são utilizados para controlar acesso à região crítica, garante que apenas uma thread vai estar em execução em determinado momento dentro do monitor. Quem garante? Tá? A máquina virtual Java. Ela garante que, se você define uma classe como sendo monitora, não haverá dois métodos executando ao mesmo tempo dentro dessa classe. Se uma thread tentar entrar no monitor, se o monitor estiver livre, a thread entra no monitor, executa e vai bloquear a entrada de outras threads. Se ela tenta entrar no monitor e já existir uma thread executando no monitor, essa thread que está tentando entrar vai ficar bloqueada até que o monitor seja liberado. Todas as classes em Java podem ser utilizadas como monitores. Né? Basta que, no momento da criação da classe, a palavra synchronized seja utilizada para indicar o código de acesso à região crítica de uma classe. Tá? A sincronização pode ser realizada a nível de classe, objeto e bloco de código. Tá? Vamos ver aqui o que isso aqui impacta. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, lembrando, classe, objeto, bloco de código. Vamos começar vendo como é que é uma sincronização a nível de classe. Tá? Sincronização a nível de classe. Apenas uma thread executará um método no escopo de uma classe. Para isso, os métodos devem ser estáticos. Tá? Bom, a gente define o seguinte, aqui eu estou definindo uma classe chamada operação. Tá? Eu tenho aqui um método chamado débito e um método chamado crédito. Então, public synchronize static. Então, synchronize static, né? O método deve ser estático. Débito, public synchronize static, crédito. Tá? Por que que tem que ser estático? Né? Isso aqui vai para o que conhece Java, legal. Né? O que é, numa linguagem de programação, tá? Ou Java também, mas qualquer linguagem, uma variável estática. Uma variável estática é aquela que não que ela só existe uma vez no sistema e ela nunca perde o seu valor. Né? Então, por exemplo, em linguagem C, se dentro de uma função eu defino uma variável como sendo estática, essa variável estática ela na verdade funciona como uma variável global entre aspas, né? O comportamento dela é de global, só que ela só pode ser utilizada dentro da função. Isso significa que quando eu saio da função e volto para a função, o valor daquela variável está mantida. Da mesma forma, se eu instancio essa função várias vezes, como vários threads diferentes, essa variável será a mesma para os vários threads. Né? Então, quando eu estou definindo em Java uma classe como sendo uma classe estática, eu estou dizendo que eu posso instanciar essa classe em vários objetos diferentes. Posso criar quantos objetos eu quiser dessa classe, a classe operação. Tá? Mas, quando eu chamo, por exemplo, a função débito, a função crédito, essa função ela só existe uma vez. Essa função ela não existe a nível de objeto. Ela existe a nível de classe. Tá? Então, eu posso criar vários objetos diferentes que todos esses objetos vão estar compartilhando o mesmo monitor. Nenhum deles vai poder entrar na região crítica se outro já estiver lá dentro. Tá? Por isso tem que ser estático. Senão não tem como garantir. Já a sincronização a nível de objeto. Né? Apenas uma thread executará um método no escopo de um objeto. Tá? Métodos não devem ser estáticos. Nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo public static synchronize. Diferentemente do anterior, que eu estou fazendo synchronize static, aqui eu estou fazendo só synchronize. Nesse aqui anterior, eu estou fazendo a sincronização a nível de classe. Nesse aqui eu estou fazendo a nível de objeto. Qual vai ser a grande diferença? Quando eu estou fazendo a nível de classe, se eu defino aqui dois objetos que eles instanciam a mesma classe, se um thread desse objeto tentar entrar na região crítica,
outro thread desse objeto tentar entrar na mesma região crítica, esse outro não vai conseguir, porque já tem um thread de outro objeto lá dentro, dessa mesma classe. Quando eu faço a sincronização a nível de objeto, tá? Isso é bastante importante prestar atenção, né? Significa que se eu crio dois objetos dessa mesma classe, o controle vai ser a nível do objeto e não da classe. Então, no caso anterior, só vai ter um sempre. Nesse caso aqui, se um thread desse objeto entra na região crítica e um thread de outro objeto também entrar na região crítica, ele vai conseguir. Tá? Porque o bloqueio aqui é a nível de objeto. Então, cada objeto tem seu controle próprio. Né? Aqui, se um segundo thread desse primeiro objeto tentar entrar na região crítica, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque já tem um thread dentro do objeto que está na região crítica. Tá? Então, todo o controle, quando a gente faz a sincronização em nível de objeto, fica restrito ao objeto. Quando a gente faz a sincronização a nível de classe, o controle vale para todos os objetos daquela classe. Tá? Foi legal aí a diferença, gente? Então, no momento da programação, tem que tomar bastante cuidado. Está em dúvida, tá? Faz sincronização a nível de classe logo. Agora, a sincronização também pode ser a nível de bloco de código. Tá? Apenas um thread executará o método no escopo de um objeto. Alguém deve ter mutado sem querer. Tá? Então, voltando aqui, tá? Sincronização a nível de bloco de código, apenas um thread vai executar no escopo de objeto. Né? Então, vai existir um objeto para fazer o bloqueio. Né? No caso aqui, pode ser utilizado o próprio objeto disso. Né? Então, public void deb, synchronize ele diz, public void cre, synchronize ele diz. Esse objeto diz é quem está controlando o acesso. Então, o controle já vai ficar a nível de um objeto aqui. É mais raro fazer a sincronização dessa forma, né? Mas dá para fazer. Métodos. Tá? O que os métodos podem fazer? Tá? Wait. Quando uma thread executa o wait, ela bloqueia e libera a entrada de um crítico por outra thread. Isso aqui a gente viu que tinha dois comandos wait signal quando a gente estudou monitores. Tá? O wait é exatamente o wait do Java. O que acontece? Quando a gente trabalha com monitores, a gente pode, tá? É possível que eu tenha uma determinada região crítica e um thread entra na região crítica. Tá? Então, ele entrou na região crítica no monitor. Quando ele está lá dentro, ninguém mais pode entrar. Tá? Agora, ele pode, quando está dentro da região crítica, descobrir que precisa de alguma coisa para continuar. E essa alguma coisa, alguém vai ter que entrar na região crítica para oferecer para ele. Ele pode, lá dentro, chamar o método wait. Quando ele chama o wait, o que ele faz? Ele se bloqueia, né? Ele se bloqueia e libera a região crítica para outro thread entrar. Aí o outro thread entra na região crítica, processa, né? E quando esse cara vai sair, ele está sabendo, né, que alguém pode ter sido bloqueado, tá? O produtor consumidor. Ele está produzindo alguma coisa para o consumidor consumir. Quando ele vai sair, ele chama a função notify. Né? O que a função notify faz? A função notify libera um processo que estava bloqueado por wait. Então, quando chama o notify, você vai poder continuar. Mas tem uma regra muito importante. Não pode ter dois threads dentro da região crítica. Dessa forma, notify tem que ser obrigatoriamente a última instrução executada dentro da região crítica. Se tentar executar notify e continuar lá dentro, vai dar erro. Tá? Então, o wait, quando uma thread executa o wait, ela bloqueia. O notify acorda um thread que foi bloqueado pelo wait, caso exista. Tá? Não libera o acesso à região crítica para outra thread, apenas desbloqueia que estava bloqueada. Tá?
a thread faz a chamada notify, continua executando na região crítica. Por isso que tem que ser a última instrução. Semelhante ao método notify, porém desbloqueia todos os threads que foram bloqueados por ele. Isso aqui já é uma situação mais perigosa, porque você vai desbloquear e você vai ter vários threads em execução dentro da região crítica, quebrando aquele conceito, aquela regra que a gente tinha de acesso à região crítica. Então, essa notify, wait, notify all, tem que ser utilizado com bastante critério, com bastante cuidado. Tem que saber muito bem o que está fazendo. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Em Java. Né? 2 programas onde 2 threads concorrem pelo acesso à região crítica. É exatamente aquele programa que a gente tinha feito anteriormente em C, né? Onde a gente tem uma tarefa A e uma tarefa B, onde a tarefa A ela vai entrar na região crítica, né? E dentro da região crítica ela vai aqui, né? Imprimir que entrou na região crítica, vai processar e imprimir o que saiu da região crítica. Tá? Nesse caso, as tarefas, A e B são threads, tarefa A é extend threads, tarefa B também é thread, extend threads. A região crítica vai estar aqui, ó, static class monitor. Tá? Public synchronized static void região crítica. Então, essa aqui, região crítica, é a função que implementa o código da região crítica. O código inteiro de tarefa B e de tarefa A não tem problema nenhum com região crítica. Tá? A região crítica é implementada no monitor. Então, esse monitor é quem tem que garantir. Né? Então, a tarefa A chama o código da região crítica passando A como parâmetro, a tarefa B chama o código da região crítica passando B como parâmetro. Ah, o Igor, sem problema aí. E a classe monitor é que está implementando. Então, só de colocar isso aqui, synchronized static, Java já está garantindo que ou a tarefa A ou a tarefa B vai estar no monitor, nunca as duas ao mesmo tempo. Tá? Monitor aqui eu quis chamar de monitor. A classe pode ter qualquer nome, né? Não precisa, isso aqui não é nada dizendo que é monitor, é apenas o nome da classe. Quando executar, a saída vai ser bastante parecida com a saída daquele programa que a gente executou em linguagem C. Para a gente ver funcionando. Entrar aqui nos monitores. Daqui a acesso à região crítica. Então, aqui, a nível de classe. Tá? Vamos primeiro fazer esse aqui a nível de classe, que eu estou dizendo que é correto. Temos aqui o programa de Java, né? Aquele programa que a gente viu lá dentro, aquelas 4 classes que a gente viu lá dentro. Vou chamá-las aqui só para garantir. Monitores, região crítica, a nível de classe. Então, estão aqui, né? A definição do monitor que a gente viu. Então, exatamente o monitor que a gente implementou. A parte de região crítica está criando a tarefa A e tarefa B, iniciando A e B. Né? E as tarefas A e B? Compilar aí. Javac, asterisco.java. O nosso programa mesmo vai ser o região crítica. Java, região crítica. Seria que da mesma forma, A quer entrar, B quer entrar, A entrou, A processando, A saindo. Só depois que A sai é que B consegue entrar. B saindo, B entrou.
A quer entrar, não consegue. B saindo, B quer entrar, só depois que B sair que A conseguiu entrar. Tá? E está funcionando tudo direitinho, correto. Tá? Esse mesmo programa, tá? Pouca diferença, tá? Está sendo feita aqui nesse diretório aqui, nível objeto. Tá? A diferença entre ele é nível classe. Se você pegar aqui o monitor.java, no nível classe, olha lá, public, synchronized, static, void. Né? Se você pegar no nível objeto, public, synchronized, void. Tá? É a diferença entre eles. Então, é, no nível de classe é estático, no nível de monitor não é estático. Tá? E o que vai acontecer aqui? Quando a gente entrar na região crítica, a tarefa A é uma instância da classe, né? E a tarefa B, outra instância da classe. Né? Então, são objetos diferentes. Né? Como são objetos diferentes, que vão chamar o monitor, não vai ver o controle a nível de classe, vai ver o controle a nível de objeto. Como o controle vai ser nível de objeto, cada objeto vai poder entrar individualmente. Então, entrando no nível objeto, vou compilar eles aqui. Java, região crítica. Ver se deu o problema aqui. A quer entrar, B quer entrar. A entrou, B entrou. Né? Então, nós temos aqui tanto A quanto B juntos na região crítica, o que não poderia acontecer. Né? Lembrando que, como o controle é a nível de objeto, cada objeto está gerenciando a sua própria entrada. Então, acaba que o monitor não funciona. Então, é preciso tomar bastante cuidado na hora de decidir se vai implementar o monitor a nível de objeto ou a nível de classe. Normalmente, vai se implementar a nível de classe. Tudo aí, pessoal? Bom, deixa eu então pegar aqui. Vamos voltar, então, ao nosso conteúdo aí teórico. Sei que alguém queira fazer alguma pergunta com relação a isso ou qualquer outra coisa. Como é que está aí? Está tranquilo, né? Então vamos lá. Consegui chamar o slide errado. Chamar o slide certo. Aí, né, semana passada, a gente estava vendo impasses. Tá? Nós definimos o que era impasse, vimos como o impasse acontecia. Semana passada não, né, retrasada. Vimos como o impasse acontecia. Tá? E agora vamos ver aqui como a gente faz a detecção e a recuperação de impasse. Né? Lembrando, o que é o impasse? O impasse é quando o sistema entra numa situação em que dois processos não podem continuar, ou dois ou mais processos não podem continuar, porque eles dependem
para a continuidade deles de alguma coisa que somente um outro processo que está na mesma situação pode resolver para ele, tá? Então, basicamente, a gente pode imaginar o seguinte: eu tenho processo 1 e 2, processo 1, processo 2. Eu tenho um recurso A, por exemplo, uma impressora, e um recurso B, por exemplo, um scanner, né? O processo 1 vai e aloca a impressora. Então, a gente está usando a impressora. Aí o processo 2 vai e aloca o scanner. Então, a setinha quer dizer que 1 detém A, 2 detém B. Chega um determinado momento em que o processo 1 tem a impressora, mas agora ele quer usar o scanner também. Então, ele solicita o scanner, mas ele não consegue porque o scanner já está com o processo 2. Então, a gente representa o processinho assim. O processo 1 solicita B, mas ainda não tem. Da mesma forma, o processo 2, que tem o scanner, ele vai querer usar a impressora. Então, ele solicita a impressora, né? Então, chegou na situação em que 2 tem o scanner e precisa da impressora. 1 tem a impressora e precisa do scanner. O processo 1, para continuar, precisa do processo 2 libere. Mas o processo 2, para liberar, tem que continuar. Ele só consegue continuar se o processo 1 liberar a impressora. Então, isso é o que a gente chama de impasse ou deadlock, tá? Normalmente é representado por um ciclo dentro do esquema de alocação processo-recurso. Então, a gente viu, né, semana passada, retrasada, né, o que o Tannenbaum chamou de algoritmo do avestruz, né, que as pessoas podem rir, né, que é fingir que o problema não existe e esquecer do problema, mas é, na verdade, que a maioria dos sistemas operacionais fazem, né? Deadlock é difícil solução, é muito difícil a solução de deadlock, então os sistemas operacionais fazem de conta que ele não acontece. Se por acaso acontecer, é problema lá do usuário tentar resolver o problema do deadlock dele. Aí o usuário tem que ver, né? Que um processo tem impressora, outro tem scanner, que mata um dos processos para liberar o recurso. Isso é na prática o que vai acontecer. Mas existem técnicas, a gente vai estudar essas técnicas, né? Por que a gente vai estudar essas técnicas? Que, embora o sistema operacional não faça, para alguns sistemas é importante evitar, ou às vezes detectar, às vezes recuperar o deadlock. Cabe para esse tipo de sistema ao implementador saber quais técnicas usar e implementar isso, sabendo que ninguém vai fazer por ele, tá? Então, por isso que a gente estuda essas técnicas, caso de necessidade. Né? Então, na parte de detecção e recuperação de impasse, né? É uma técnica. Nessa técnica, o sistema não tenta evitar a ocorrência de impasse, né? Evitar a ocorrência de impasse pode ser muito custoso, pode ser muito difícil. Então, o sistema ele deixa correr o risco, porém, ele vai tentar detectar. Então, o sistema deixa ocorrer, tenta detectar quando acontece, e se acontece, então toma alguma medida de recuperação. Nem que a medida seja avisar o administrador: ó, está em impasse por causa disso, 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 vai lá e resolve. Tá? Mas o importante é detecção. Então, nós trabalhamos de duas formas, né? A primeira a gente chama de detecção de impasse com um recurso de cada tipo. Trabalhar logo com múltiplos recursos de cada tipo é mais difícil, né? Então, a gente vai trabalhar com um recurso de cada tipo e depois vai estender para múltiplos recursos. Então, vamos iniciar pensando no tratamento para sistemas que possuem apenas um recurso de cada tipo, tá? O que é um recurso de cada tipo? Tem uma impressora, tem um scanner, um disco ótico, tá? Então, a gente vai resolver como detectar o impasse para esse caso aqui. Depois a gente vai estender e entender como seria para múltiplos recursos, né? Por exemplo, o que seria um múltiplo-recurso? O sistema tem 2 impressoras, 3 scanners, 4 discóticos. Então, ele é mais complexo um pouco, né? Mas a gente vai ver como fazer. Para resolver isso aqui, a gente pode construir aquele gráfico que eu comentei com vocês, né? Construir um gráfico de recursos. Se houver um ou mais ciclos, vai haver um impasse. Por exemplo, isso aqui. Um sistema com 7 processos, 1 até 7, e 6 recursos A até F, onde, tá? Tem essa situação de que o processo 1 possui nada e solicita B, o processo 2 não possui nada e solicita C, o processo 3 não possui nada e solicita B, está tudo aí. A pergunta: há impasse? Tá? E costuma cair, às vezes não, é até constante, tá?
concursos desse tipo de pergunta. Tá? E normalmente o concurso pergunta: há impasse? Sim ou não? No caso é sim, não, não há impasse, então sim, há impasse, eu resolvo de tal maneira. Sim, há impasse, eu de tal maneira. Então você tem que dizer como resolver impasse. Nessa nossa situação aqui, há impasse? Né? Como é que vocês fariam isso aqui? Aqui vou pôr para uma questão de concurso. Né? Bom, a gente, na verdade, vai montar um gráfico, né? E a gente vai fazer o seguinte, né? Eu tenho 7 processos de recurso? Então, beleza, eu tenho o processo 1. Tá? Vamos lá, então, o processo 1, tá? Ele possui o recurso A. Então, tem o recurso A. Esse recurso A foi alocado pelo processo 1. Tá? E o processo 1 solicitou o recurso B. Então, a setinha de A para 1 quer dizer que A pertence a 1. Quando 1 solicita B, a setinha indicando para B. 2 não possui nada e solicita C. Né? Então, nós temos um processo 2, que ele não tem nada, mas ele solicitou o recurso C. 2 solicita C. O processo 3 não possui nada e solicita B. Tá? Então, temos aqui processo B, desculpa, processo 3, que solicitou o recurso B. Processo 4 possui D. Tá? Vou botar aqui o processo 4. Ele possui D. D. Processo 4 é o dono de D. E solicita B, solicita C. Processo 5 possui C e solicita E. Então, processo 5 possui C, solicita E. Simplesmente vai montando o gráfico conforme a gente está vendo escrito ali. Tá? É assim que vocês vão solucionar. Processo 6 possui F e solicita B. Então, processo 6 possui F, F pertence a 6 e solicita B. Por fim, o processo 7, né, possui E e solicita D. Aí a pergunta: tem impasse? Se a gente perceber, tem um ciclo aqui, ó. Então, esse sistema está em impasse. Né? Aqui, esse processo aqui, tá? Não estão com esse problema de impasse. Né? Os processos 1, 3, 6 não estão envolvidos no impasse, mas os processos 4, 5 e 7 estão envolvidos diretamente no impasse. De tabela, o processo 2 também está envolvido no impasse, porque 5 nunca vai liberar C, porque 5 está no impasse, então o processo 2 também está no impasse. Tá? Então, montando o gráfico de recurso, foi isso aqui. Então, os processos 4, 5 e 7 estão em situação de impasse, os processos 1, 3, 6 não estão em situação de impasse. E o 2, que não está aqui, ele, embora não esteja no impasse, ele também, no final, está impedido de continuar. Está lá no núcleo do impasse. Tá? Então, detecção impasse com um recurso de cada tipo, basta que o sistema monte esse tipo de gráfico e procure por um ciclo no gráfico. Encontrou o ciclo, encontrou o impasse. A coisa fica um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas não há nada impossível, quando a gente tem mais de um recurso. O recurso pode ser utilizado mais de uma vez. Por exemplo, se aqui o recurso D, se existisse mais de um recurso D, a gente não teria situação de impasse, porque 4 detém D, mas 7 pediu D também. Se eu tivesse dois D, 7 ia ganhar o D, 7 podia terminar, liberar o E, aí 5 ia conseguir o E, ia terminar, ia liberar C e tudo ia funcionar normalmente. Tá? O problema aqui é que cada recurso só pode ser utilizado por um processo e só existe uma instância de cada recurso.
e a detecção de impasse com múltiplos recursos de cada tipo. Então, quando existem múltiplas cópias de algum dos recursos, é necessário uma abordagem diferente. Tá? Bom, então vamos aqui fazer algumas definições aqui para a gente poder trabalhar isso. Então, sejam N processos. Tá, Bruno? Sem problema aí. N processos, né? Que a gente vai chamar de P1 até Pn. Nós temos N classe de recursos, então temos M recursos diferentes para serem utilizados, tá? Onde nós temos E1 recurso da classe 1, E2 recurso da classe 2, até EM recurso da classe M. Então, por exemplo, E1 diz quantos recursos existem, tipo 1, né? E por aí vai. Nós temos um vetor que a gente chama de vetor A, que é o vetor de recursos disponíveis. Tá? A gente vai ver daqui a pouco cada um desses. Tá? Estou só explicando aqui. Tá? Aqui vai, sei que está meio complexo mesmo. Onde AI, A na posição I, fornece a quantidade de instâncias do recurso I não alocados. Então, desses M recursos. C é o que a gente chama de matriz de alocação atual, que é quantos recursos está alocado para quem. E R, uma matriz de requisição, que são quantos processos estão solicitando cada recurso de qual tipo. Para ficar mais fácil visualizar. Sendo que a iésima linha de C, quem é C? A matriz de alocação atual, diz quantas instâncias de cada classe está alocado ao processo I. E RJ, a quantidade de instâncias de recurso que está alocado, que o recurso J que o processo I quer. Então, vamos lá. Vamos ver agora aqui no desenho para ficar mais fácil. N processos. Se são N processos, a coluna vai ter N linhas, uma para cada processo. Então, processo 1, processo 2, processo 3, processo N. Tá? Isso aqui é a linha de matriz de processos alocados. Quanto recurso cada tipo está alocado em cada processo. Então, aqui eu tenho quantos recursos do tipo 1 estão alocados ao processo 1, quantos recursos do tipo 2 estão alocados ao processo 2, como são M recursos, M colunas. Isso aqui é parecido com a de cima. A de cima é quantos estão alocados. Aqui embaixo é quanto cada processo ainda quer alocar. Tá? Sendo que a lista de processos aqui é a lista de quantos recursos tem de cada tipo e aqui é quantos estão disponíveis ainda. Obviamente, a quantidade de recursos disponíveis vai ser a quantidade de recursos existentes menos a quantidade de recursos alocados. Tá? Então, se a gente pensar, tá, num recurso J qualquer, por exemplo, o recurso 2, recurso J, né? Se a gente somar todos os recursos J que estão alocados a todos os processos, mais a quantidade de recursos disponíveis, a gente vai ter exatamente a quantidade de recursos existentes. Tá? Então, repetindo aí, né? Por impressora. Eu tenho tantas impressoras alocadas ao processo 1, tantas impressoras alocadas ao processo 2, tantas impressoras alocadas ao processo N. Eu pego todas as impressoras que estão alocadas. Eu somo com a quantidade de impressoras que estão disponíveis, eu tenho a quantidade de impressoras totais. Então, esse somatório representa isso. Tá? Então, se eu somar todos os recursos alocados com a quantidade de recursos que está disponível, eu tenho a quantidade total de recursos. Então, o algoritmo de detecção de impasse é baseado no que a gente chama de vetor de comparação. Tá? O que é um vetor de comparação? Como é que a gente compara vetores? Tá? Nós vamos definir, tá, uma relação de vetores, seja o vetor A, seja A um vetor, seja B um vetor. Quando é que a gente diz que o vetor A é menor ou igual ao vetor B? A gente vai dizer se cada elemento do vetor A é menor ou igual ao elemento correspondente no vetor B. Tá? Então, por exemplo, tá? Se o vetor A for o vetor 1, 4, 3, ele vai ser menor ou igual ao vetor 2, 5, 3. Tá? Sim, ele vai ser menor ou igual. Porque 1 é menor ou igual a 2, 4 é menor ou igual a 5,
3 é menor ou igual a 3. Agora, esse meu vetor 1, 4, 3, ele vai ser menor ou igual ao vetor 1, 3, 3? Não, não vai ser. Não vai ser porque aqui o elemento 4, né? Vou botar aqui um 4, 3. O elemento 4 não é menor ou igual que o elemento 3. Então, basta que um dos elementos não seja, que o vetor inteiro não será. No início, cada processo está inicialmente desmarcado. À medida que o algoritmo progride, os processos serão marcados, indicando que eles são capazes de completar, não estão em situação de impasse. O algoritmo termina quando sabe que qualquer processo desmarcado está em situação de impasse. Então, na verdade, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai procurar uma forma da gente verificar o seguinte: a situação atual, partindo da situação atual, se eu começo a fazer alocações e desalocações, o sistema entra em impasse? Tá? Se o sistema entrar em impasse, significa que nós temos a situação de impasse. Se não, significa que está tranquilo. Tá? Então, vamos ver o que o algoritmo progredindo, que é melhor. Como é o algoritmo de detecção de impasse? Procura por um processo desmarcado, por qual a iésima linha de R seja menor ou igual a A. Ou seja, R é o vetor que ele está querendo alocar. Tá? Então, é o seguinte, R é o vetor de requisições. Se eu tenho algum processo cujas requisições dele são menor ou igual à quantidade de processos disponíveis, significa que esse processo ele não está em situação de impasse, porque eu tenho recurso suficiente para ele continuar. Né? Por exemplo, ele quer 2 impressoras, 2 scanners e um disco ótico. E tem 5 de cada disponível, então ele tem condições de iniciar. Então a gente marca esse processo como sendo um processo que tem condições de finalizar, libera os recursos dele e volta para o 1. E faz isso recursivamente, sempre verificando a situação para cada processo. Se a gente conseguir marcar todos os processos como termináveis, o sistema não está em situação de impasse. Tá? Se por acaso ele chegar numa situação em que algum processo não consegue terminar, aí o sistema tem o risco de impasse. Vamos fazer uma execução aqui. Então, no passo 1, ele procura o processo para executar até o fim, já falei. Foi o que eu comentei no slide anterior. Então, vamos ver a seguinte situação aqui. Ó. Exemplos. Né? Claro que um sistema não vai bloquear por isso. Né? Isso aqui é só para a gente poder ficar mais claro para a gente. Né? A gente tem aqui, ó, quantidade de recursos disponíveis. O sistema ele possui 4 unidades de fita, ele possui 2 plotters, ele possui 3 scanners, ele possui um Blu-ray. Isso aqui é o total existente. Isso aqui é o total disponível. Tá? Então, ó, eles têm 4 unidades de fita, 2 delas estão alocadas ao processo 2, então tenho 2 sobrando. Existem 2 plotters, um está alocado ao processo 3, então o plotter está sobrando. Tenho 3 scanners, um para o processo 1, 2 para o processo 3, não tem nenhum scanner sobrando. Mesma coisa do Blu-ray, só tem um Blu-ray, está alocado ao processo 2, não tem nenhum Blu-ray sobrando. Isso aqui é o que os processos querem. Né? Isso aqui é o que cada um tem, isso aqui é o que o processo 1 tem, o que o processo 2 tem, o que o processo 3 tem. O que o processo 1 quer, o que o processo 2 quer e o que o processo 3 quer. Nessa situação aqui, a gente está em situação de impasse, tá? Então a gente precisa testar exatamente isso. Tá? Então o algoritmo procura por um processo cuja solicitação de recurso possa ser satisfeito. Então vamos ver aqui naquela situação. O primeiro processo ele pode ser satisfeito? Esse primeiro processo ele quer 2 unidades de fita e um Blu-ray. Existem 2 unidades de fita disponíveis, mas não tem nenhum Blu-ray disponível. Então, na situação em que está, o processo 1 não tem condição, né, o primeiro processo não tem condição de terminar a sua execução. Ele precisa de algo que não está disponível. Tá? O processo 2 ele precisa de 2 unidades de fita. Desculpa, precisa de 2 e um era o processo 2, foi o que eu falei aqui. Né? Vamos ver o processo 1 agora, então. Já tinha falado. O processo 1 precisa simplesmente... Não, está certo. Estou trocando aqui. Isso aqui é requisição. O processo 1 agora ele precisa
O 2, ele precisa de uma unidade de fita e de um scanner. Não tem scanner disponível, então 2 não pode continuar. E o processo 3? Né? O processo 3 ele precisa de 2 unidades de fita e um plotter. Beleza, está disponível, tem 2 unidades de fita e um plotter. Então, o processo 3 tem condição de executar. O que acontece se o sistema executa o processo 3 e o processo 3 termina? Então, vamos lá. O processo 3 vai executar, o processo 3 vai alocar as unidades de fita, vai alocar as unidades de fita, vai alocar o scanner. Tá? Então, ele vai, o que vai acontecer com ele? Vai ficar com 0 unidade de fita disponível e vai ficar com 0 plotter disponível. E aí, o processo 3 ganhou, ficou com as 2 unidades de fita e ficou com mais um plotter, ficou com 2 plotters. Então, a gente faz o seguinte, o processo 3 executou e terminou. Quando ele terminar, ele vai liberar 2 unidades de fita, 2 plotters e 2 scanners. Então, quando ele terminar, vai ficar liberado 2 unidades de fita, 2 plotters, 2 scanners. O processo 3 terminou. Tá? Sobra agora processo 1 e processo 2. Processo 1 ainda não pode, porque o processo 1 precisa de um Blu-ray e não está disponível. Mas o processo 2 ele precisa de uma unidade de fita, tá? E ele precisa de um scanner. Isso ele consegue alocar. Então, o processo 2 aloca uma unidade de fita, fica uma sobrando, aloca um scanner, fica um sobrando, e ele já tinha unidade de fita, ele fica com 3 unidades de fitas e fica com o scanner que ele precisa. Se assume que o processo 2 terminou, então ele devolve 3 unidades de fita, o sistema fica com 4 unidades de fita disponíveis. O processo 2 devolve, tá, um scanner, o sistema fica então com novamente 2 scanners disponíveis. E devolve também o Blu-ray que ele tinha antes. O sistema agora fica com um Blu-ray disponível. O processo 2 termina. O que o processo 1 precisa para continuar? Ele precisa alocar 2 unidades de fita e um Blu-ray. Nesse momento, eu tenho 4 unidades de fita e um Blu-ray. Então, significa que o processo 1 também vai continuar a terminar. Vai conseguir tem possibilidade de terminar. Então, varrendo linha a linha, vendo quem pode continuar, a gente chega à conclusão de que esse sistema, né, na situação inicial dele, né, essa situação que está aqui, o sistema não está em situação de impasse. Tá? Ele tem condições de terminar se os recursos forem alocados cuidadosamente. Então, a gente vê, né, que o sistema operacional, né, para fazer esse tipo de controle, é um controle bastante sofisticado. Né? E qual é a pergunta que a gente tem que fazer? De quanto em quanto tempo ele faz isso? Como ele verifica isso? Será que os processos todos sabem quais são os recursos que eles vão precisar no futuro para fazer a matriz de requisição? Então, são perguntas que não são perguntas tão fáceis de responder. É por isso que, normalmente, o sistema operacional não faz essa implementação. Né? Para fazer essa implementação, no mínimo, a gente precisa saber quais são as requisições que o processo ainda pode fazer. Então, né, tá aqui, quando procurar por impasse? Né? Eu acabei de perguntar. Né? Uma possibilidade é verificar todas as vezes que uma solicitação for feita. Imagina toda vez que alguém solicita alguma coisa, o sistema operacional ficar varrendo todo o sistema e verificando isso. Vai ficar lento, vai pesar. Outra alternativa é fazer verificação em intervalo de tempo pré-definidos ou quando a utilização do CP estiver abaixo. De qualquer maneira, é uma tarefa que é difícil de ser feita. Recuperação de impasse. Tá, vai dar para tratar. Tá? Então, a gente viu a detecção de impasse, a gente viu como detectar os impasses, e agora a pergunta, beleza, o impasse foi detectado. Como eu faço para recuperar o sistema do impasse que foi detectado? Né? O que fazer quando o algoritmo detecta o impasse? Como fazer para recuperar o sistema e colocar novamente em execução? Tá? E já dando spoiler, né? O pessoal que não gosta de spoiler, né? Fecha o olho, mas não existe uma solução boa. Tá? A gente vai conversar aqui sobre recuperação de impasse, mas já sabendo o seguinte, até hoje não temos uma boa solução. Né?
Se alguém descobrir uma boa solução, vai conseguir um belo de um paper aí para publicar e todo mundo vai bater palma. Bom, então tem algumas soluções. Né? A primeira é recuperação mediante preempção. Né? Aconteceu impasse, percebemos o impasse. Né? Uma solução chega e simplesmente tira o recurso de um processo, então mata um processo que está em impasse. Né? Não é a solução ideal, né? Você vai matar um processo, mas o que a gente pode fazer? Ou a gente mata o processo, ou a gente tira um recurso de um processo na marra e corre o risco desse processo não funcionar bem. Então, em alguns casos, pode ser viável tomar temporariamente o recurso de um processo e dar-lo a outro processo. Né? Em muitos casos, pode ser necessária intervenção manual. Né? A capacidade de tirar temporariamente o recurso do processo depende muito da natureza do recurso. Né? Esse recurso pode ser tirado? Né? Normalmente é difícil ou é impossível. Tá? Escolher o processo a ser suspenso depende de quais processos têm recursos que podem ser facilmente devolvidos. Né? Então, normalmente o sistema vai detectar impasse, vai avisar o administrador. O administrador vai ter que dar o jeito dele de liberar o impasse aí, matar um processo, fazer alguma coisa. Né? Mas mediante preempção, atuando e interrompendo o ciclo. Existe uma situação que a gente pode fazer que é chamada recuperação mediante retrocesso, né? Que é o seguinte: se o projetista já souber da possibilidade de ocorrência de um impasse, ele pode criar os pontos de salvaguarda, são chamados checkpoints periodicamente. Então, periodicamente, o estado do sistema é salvo. Tá? E, por exemplo, o sistema verifica, não está em impasse, salvo o estado. Não está em impasse, salvo o estado. Se chegar a um estado de impasse, né, pode recuperar um checkpoint, volta ao sistema a um estado antes que não tinha impasse. Tá? E aí entrou em impasse, verifica quais recursos são necessários, né? E depois que volta ao estado sem impasse, guia o sistema de modo que ele consiga fluir e não entrar novamente em impasse. Tá? Também não é uma solução fácil, tá? Guiar o sistema para execução de modo a não entrar novamente no impasse. Recuperação mediante eliminação de processo, normalmente é o mais fácil, né? Você escolhe um processo que é menos importante e mata um dos processos que está causando impasse, com isso você tem uma grande chance de recuperar e ele terminar o impasse. Né? Sempre que possível, é melhor matar um processo que pode ser reexecutado desde o início sem maior dano. Né? Você imagina, por exemplo, uma situação hipotética, né? Não vai acontecer, isso é uma situação hipotética. Um processo está gravando um DVD e precisa, por exemplo, do scanner de uma impressora. O outro está lendo um scanner ou gravando a impressora, um scanner, o outro está lendo do scanner e precisa do DVD. Se você mata o processo que está usando o scanner, você não tem grandes prejuízos. Se você mata um processo que está gravando DVD, você vai perder aquela mídia DVD, possivelmente a mídia já está na gravação no final. Se for um backup que está gravando DVD, você pode prejudicar o backup. Então é melhor matar o processo que está usando o scanner, porque depois esse processo pode voltar e começar a ler tudo de novo. Então é questão de julgar o que vai ser melhor. Bom, o próximo passo, o próximo assunto é como a gente faz para evitar impasse. Bom, esse assunto é um assunto bastante extenso, então a gente vai começar então na semana que vem, porque a gente vai ter que trabalhar, falar em trajetória de recurso, estado seguro, estado inseguro. Então também não adianta começar agora e esperar uma semana para continuar e eu vou ter que voltar em todo o assunto. Tá? Eu puxar logo aqui uma lista de chamada. A presença está baixada. Tem, pessoal, alguma dúvida sobre hoje? Uma questão? Querem falar alguma coisa? Tem sim. O melhor livro para essa disciplina é o do Tannenbaum. Tá? É, Tem ele na biblioteca virtual. Eu vou anotar aqui e vou botar o link para vocês do Tannenbaum. Tá? Vou anotar aqui. Tá, Tannenbaum.
Tem esse livro, ele tem lá, eu coloquei já para vocês o plano de ensino da disciplina, ele é o livro texto da disciplina, tá? Mas ainda assim eu vou botar lá, que eu já coloco também o link direto para vocês, eu não sei dizer, eu acho que é na Biblioteca Pearson, mas ou está na Biblioteca Pearson ou está na minha biblioteca, tá? É o do Tannenbaum, eu coloco lá para vocês. Uma pergunta mais aí? Professor, sobre sua aula agora de 8h30, vai ter aula agora? Porque tá meio difícil de chegar na Veiga. Cara, assim, quando eu vim para cá para fazer essa aqui hoje, eu vi mais professor do que aluno aqui na Veiga, sendo bastante sincero contigo. Tá? Eu nunca vi a Veiga tão vazia. A praça de alimentação, inclusive, metade das lojas estava com porta riada. De tão vazio que estava. Quer dizer, quando o cara que vende salgadinho está achando que não vai vender, porque a coisa deve estar feia, né? Não, tá bem complicado de chegar aí. O pessoal no grupo também tá falando que não vai. Aí eu também acho que eu não vou, não. Mas a situação é a seguinte, né? Eu vou para a sala de aula, né? Se eu chegar lá e tiver aluno, aí, pô, eu vou ter que dar aula, né? Uhum. Eu também não dá para chegar para aluno e falar assim, vai todo mundo embora que eu não vou dar aula, né? A situação vai ser essa. Não, beleza. Pelo que eu te falei, pela gritaria que está na rua aqui, que eu estou ouvindo, fogos para tudo quanto é lado, está uma confusão, sim. O pessoal que sai para comer na rua, naquele churrasquinho ali, não estava nem cogitando ir lá. Tá uma bagunça Pois é. danada. Tá muito ruim, hein? Aí em volta. Eu vou subir lá para ver, tá um silêncio danado aqui. A própria sala onde eu fico, normalmente ficam mais professores também. Eu estou sozinho aqui agora. Uhum. Eu estou até com medo de estar sozinho na Veiga. Mas assim, eu não tenho o que responder agora, eu tenho que ir lá na sala para ver. Não, tranquilo. Mais alguma coisa aí? Eu vou aproveitar esse 10 minutinhos que me resta e tentar ver aqui a situação da nota do pessoal que pediu, tá? Porque eu acho que o prazo é até hoje para acertar essas notas. Tá? Se o pessoal que pediu quiser dar uma guardadinha aí, né? Que eu anotei aqui, o Enzo, o Rodrigo e o Eduardo, tá? Eu vou ver agora essa situação. Mas sim, eu vou ver. Se quiser ir, não tem problema não, tá? Um abraço aí para vocês, boa noite. Deixa eu terminar aqui a gravação. Tá?